uma horinha aí pra dedicar ao Ayrton Senna. Quando você conheceu o Ayrton Senna? Primeira vez que você viu ele? Eu trabalhava na Autosport e o pai dele o Milton tinha uma fábrica de acessórios, a Univel. Que tipo de acessórios que era? Espelho, volante esportivo, alavanca de câmbio, maçaneta, e fornecia para toda... Então, de alguma maneira, o pai dele já era ligado ao automobilismo, Sim, sim. E indiretamente. o pai dele era um cara, assim, super de boa na vida, tranquilão, matutão, mas tinha o toque de Midas. Aonde ele botava o dedo, Dava certo dava o certo. negócio. E ele fez uma picape, pegou um Galaxy, fez uma carroceria de picape, botou um segundo eixo atrás para promover a Univel. E a Autosport pediu para fazer uma matéria com esse carro. Aí eu fui lá, falei com eles, conheci o Milton, e depois vim conhecer o Ayrton. E a gente ficou amigos, assim, o Ayrton em casa. Que ano isso, mais ou menos? Isso foi 77, 76. O Ayrton Senna tinha 15, 16 anos nessa época. O Ayrton não tinha carta. Aí nessas, a gente ficou amigo, tal, não, eu não frequentava a casa dele, mas ia na casa dele algumas vezes. Eu aprendi a esquiar na água com ele. Foi lá na represa de Mariporã. Que você estava falando de Mariporã, né? E aí a gente ficou amigo, tal. Aí o Ayrton... Foi através do pai dele, então, que você conheceu. Isso. Você primeiro teve contato com o pai dele. Mas foi um contato normal, sem nada, assim, especial. Aí o Ayrton resolveu correr um Mundial de kart. E o Ayrton não conhecia o pessoal de imprensa, nem nada, não tinha ideia como é que funcionava. Isso na 76, 70, tinha 16, 17 anos, não é isso? Por aí. Aí eu falei, Ayrton, é o seguinte, eu te dou uma mão, a gente vai, eu conheço algumas pessoas que trabalham em jornal, eu sei o nome dos caras e vamos bater na porta e falar que você vai correr o Mundial de kart para divulgar você, para ver se você consegue algum apoio, né? E o Ayrton falou, pô, beleza, então vamos juntos, se você conseguir um patrocinador para minha viseira, você fica com o dinheiro para ir correr, para ir assistir a corrida, para ir cobrir a corrida. Falei, beleza. Aí tal, ele conseguiu o apoio da Gladson, apoio da Coca-Cola e foi. Eu acabei não indo porque não consegui juntar o dinheiro para ir. Mas a gente ficou mais perto, etc e tal. Aí quando ele chegou na Fórmula Ford, ele fez Fórmula Ford, depois fez Fórmula Ford 2000. Em 81, ele já estava na Fórmula Ford 2000. Quando eu fui a primeira vez para a Europa, eu fui visitá-lo, jantei na casa dele, junto com a Lilian, que era a esposa dele, e o Schaffer, um catarinense, um paranaense que corria de Fórmula 1600. Aí vai, não sei o quê, ficamos amigos. Quando ele foi para a Fórmula 3, eu convenci os caras do Estadão, falei, olha, o cara é campeão mundial. A gente tem que apoiar e acreditar nele, porque esse cara vai longe. Aí eu convenci o Fran Augusti, que era na época o editor de esportes, falei, olha, vamos toda semana ligar para ele na segunda-feira, porque o Estadão não saía de domingo, né? Não saía de segunda. A gente não trabalhava de domingo, né? É o jornal que não saía na segunda. Aí na segunda a gente liga para ele e pega um depoimento exclusivo, tal. Vamos, mas só se ele ganhar a corrida. Pô, ele ganhou trocentas corridas em seguida, a gente ligava toda hora, né? Aí a gente se aproximou bastante e tal. Aí quando ele foi para a Fórmula 1 em 84, antes de ir, a gente saiu para jantar aqui em São Paulo. Não, quando ele foi para a Fórmula 3, a gente saiu para jantar aqui em São Paulo e ele... Porra, o Ron Dennis me... Ele te chamava como? De Wagner ou de Bigola? Wagner. De Wagner? O Ron Dennis me ofereceu um contrato de Fórmula 1. Você assinou, né? Porque a McLaren estava com o Prost e o Ele Lauda. contou isso para você em off? Em off, mas sabendo que eu ia publicar, né? Aí eu falei, pô... O Senna era bom nisso, eu quero falar disso depois. Era muito bom. Ele era... Esse cara... Aí nessas, né? Eu falei, pô, você aceitou, né? Não. Ele não garantiu que eu vou estar na Fórmula 1 em 84. Aí eles bancaram, no começo do ano, eles não tinham patrocínio para fazer Fórmula 3. O Milton e o Armando Botelho, que era o Milton, o Armando Botelho e o Raul Botelho, que eram dois irmãos. Eles eram amigos, assim, de colégio, sabe? Eram uns caras que ralavam juntos e ganhavam muito dinheiro juntos, assim. Compraram fazenda juntos e tudo isso. Aí eles bancaram as primeiras corridas do Ayrton, depois entrou o Banerjee,
Depois virou o Nacional, entrou no Nacional, né? É isso que eu até queria perguntar no meio desse assunto. O pai do Ayrton, ele era rico ou era bem de vida e se esforçou para conseguir bancar a carreira do filho? Ou ele pagou com folga ali e não sofreu muito? Esse Olha, dinheiro não fez falta para ele? eu diria que era muito bem de vida. Era um cara batalhador, mas e era aquele cara que veio de baixo. Ele é vivo ainda? Não, o Milton morreu tem uns 2 anos, mais ou menos. O pai do Milton era motorista do diretor do Horto Florestal. O cara foi à luta e Ele batalhou, conseguiu, chegou foi vencedor na vida. Chegou lá. E aí, então, ele conseguiu juntar um patrimônio bem bacana legal. e conseguiu bancar o Ayrton. O Ayrton, no kart, ele tinha o melhor equipamento, por Tinha. exemplo. Aliás, tem um detalhe muito curioso disso daí. O Ayrton ia toda hora correr na Europa. E na garagem da casa dele tinha um kart, um chassi de kart depenado, só o chassi, coberto com papelão enrolado nos tubos e tal. Eu falei, pô, Becão, mas que tem esse kart que está sempre aí, se não usa? Não, é que toda vez que eu vou para a Europa, eu declaro que eu estou levando esse chassi. E ele tem uma plaquinha. Eu tiro a plaquinha e eu volto com um chassi novo. Esse chassi nunca sai do Brasil. Ai, que malandro. Por que ele tinha esse apelido de Becão, Senna? Você falou agora? É da família. É coisa de família mesmo. Eu perguntei para ele várias vezes, não, me chamava quando era criança, ficou e... Nem ele sabia explicar porque o apelido nunca dele era explicou, esse. não. Nunca explicou.